Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Erlete Fortes, autora e escritora do livro Nas Garras do Perverso. Eu escrevi este livro baseado em uma história real, a minha história de vida, onde eu vivi por 6 anos ao lado de um narcisista, abusador, e eu escrevi este livro para compartilhar minha história e ajudar mais pessoas que estão, neste exato momento, passando por situações de abuso, violência e agressão. Desde já eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, também deixe seu comentário, suas perguntas, tá? Eu tô gostando muito de interagir com vocês, tenho visto que muita gente tem escrito pra mim e eu tô gostando muito, tá? De poder interagir com vocês. Também peço que você compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá? E assim a gente vai ajudando mais pessoas a se libertarem de situações de abuso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o narcisista religioso. Eu já falei aqui, né, nos vídeos anteriores sobre o meu ex-marido, que ele se apresentou para mim como um pastor, um missionário, e foi bem fácil de me convencer, né? Porque era o que eu buscava. Eu sempre busquei na minha vida uma pessoa, pelo fato de eu ter sido criada, né, numa igreja desde pequenininha, eu sempre busquei para minha vida um relacionamento com uma pessoa que fosse envolvido na igreja, que fosse um pastor, um pregador da palavra. E eu sei que muitas jovens de hoje em dia também têm esse desejo, né? Elas veem um moço pregando lá no altar e elas têm o desejo, ou tocando um instrumento, né, tem o desejo, mas isso não quer dizer, né, a capa não quer dizer que a pessoa é uma pessoa boa, né. Então, o que eu tenho visto, ó, tá cheio desses lobos em pele de cordeiro dentro das igrejas. O narcisista religioso, principalmente o líder, né, geralmente eles vão buscar uma posição de liderança mesmo, porque eles gostam de ser o centro das atenções, eles gostam de estar, né, de ser bajulado pelos outros, ou eles gostam de ter pessoas que fazem favores para eles, ou que ficam bajulando, ou que ficam fazendo favores, até mesmo dando dinheiro, né? Eu conheço, ó, um monte. E quais são as características desse narcisista religioso, o verdadeiro lobo em pele de ovelha, né? Geralmente em casa ele é um monstro. Ele maltrata a esposa, ele maltrata os filhos, e fora de casa, na igreja, ele é o santão. Ele não faz nada errado, ele ensina os outros a fazer tudo correto, exige demais das pessoas, coisas que muitas vezes nem ele não pratica, né? Ele não consegue praticar, mas ele exige dos outros, que os outros sejam corretos e façam as coisas corretas. Eu conheço bem esse tipo. Tem lá, eu tive uma experiência ao lado de um líder desses, né, que ele era assim, terrível. As pessoas ficavam até com medo de chegar perto dele na igreja, porque ele exigia, fazia, acontecia, e por trás não era nada daquilo, era só um lobo mesmo, que fazia um monte de coisa errada. Pra ser sincera, geralmente esses lobos são os que mais fazem coisa errada, né? Eles exigem uma santidade dos outros, dos filhos, dos parentes, da esposa, mas eles não são nada daquilo. Na primeira oportunidade que eles têm, eles já começam a praticar coisas terríveis. Eu conheci muito, eu não quero falar, nunca vou falar nomes aqui, mas eu tive várias experiências com esses lobos, tá? Uma experiência eu vou contar aqui, uma só, tá? Quem sabe mais pra frente, se eu me sentir à vontade, eu conto as outras. Mas era uma pessoa, um líder bem influente, de uma igreja bem grande, de uma certa cidade, que eu frequentei por um bom tempo. E esse líder religioso, ele exigia e era brabo, xingava, esbravejava no altar e exigia que todo mundo fosse correto, e por trás ele aprontava um monte. Depois ele foi até expulso da igreja, né, porque andava aprontando coisas lá e abandonou a esposa dele. Depois de tantos anos, né, casado, abandonou a esposa e tava dando em cima de mim. Depois de um tempo tava mandando mensagem pra mim e mandando mensagem pra uma outra amiga minha. Eu guardo tudo num arquivo aqui para que se algum dia eu precisar, eu tenho as provas aqui, tudo arquivado.
tá? Então, assim, é esse tipo de gente, sabe? Quando você vê, assim, uma pessoa que xinga os outros, que quer exigir demais dos outros, que quer falar para os outros fazer tudo que é correto, e você já abre o olho, porque a gente tem que ficar atento, né, para saber o que tá por trás de tanta santidade, né? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Também outra coisa do líder religioso é que geralmente as esposas são massacradas. Meninas, cuidado com as gaiolas de ouro. Muitas vezes a gente olha uma pessoa na igreja, né, que tem uma aparência de anjo e, na verdade, a gente vai estar caindo numa gaiola, né? Muitas vezes uma gaiola de ouro. Eu conheço gente que aparentemente tem muito dinheiro, só que são a vida inteira depressiva, eram pessoas saudáveis quando eram solteiro, né? Depois que casaram, estão a vida inteira doente. Isso não é normal. Ó, a gente tem que ficar com uma pulguinha, ó, atrás da orelha, observando essas situações, né? Eu observo muito, eu vejo tudo. Às vezes eu tô olhando um casal, eu vejo que o jeito que se comporta a mulher, eu digo, ixi, isso aí não me engana não. Isso aí tem coisa por trás. E muitas vezes a esposa fica até o fim da vida, né, sofrendo humilhações calada, sendo humilhada, sendo agredida, fazendo coisas que ela não quer fazer para manter um casamento de aparência. Pelo amor de Deus, você não precisa manter aparência para ninguém. Ninguém vai cuidar de ti depois que tu for velhinho, essas pessoas nem vão lembrar que você existe, né? Pelo amor de Deus, a vida é só uma. Eu não conheço ninguém que voltou para contar a história. Vocês conhecem alguém que voltou do mundo dos mortos? Eu não acredito em reencarnação, eu sou cristã, eu acredito no Evangelho de Jesus e eu nunca vi ninguém voltar para contar a história. Então a gente tem que viver esta vida aqui que o Senhor nos deu, buscar a plenitude, buscar a paz, buscar viver em harmonia, em segurança, né? Não ao lado de uma pessoa que nos rouba, né? Como diz as escrituras, o lobo, ele vê o mercenário, ele vê o lobo vindo, ele sai correndo e deixa as ovelhas, né? Deixa as ovelhas desprotegidas. Então essas pessoas, eu falei esse versículo porque eu lembrei uma situação aqui do meu ex-marido, que sempre que vinha alguma situação assim que ele tinha se metido, que ele tinha procurado encrenca e confusão, e as pessoas vinham tirar satisfação com ele lá na minha casa, bater na porta da minha casa ou fazer cobrança, né? Porque ele fazia dívidas e dívidas e não pagava ninguém, e as pessoas vinham atrás dele na minha casa, batiam na minha porta. Ele sempre me colocava eu na frente para resolver as situações que ele criava, tá? Que ele criava. Então, assim, são covardes, gostam de manter a aparência, né? E são gente, assim, que só a graça, né, do Pai. Então, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje, tá? Estou muito feliz com a participação de todos vocês. Cuidado, meninas, com as gaiolas de ouro, cuidado com os laços do passarinheiro, né? Vamos ficar bem atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Quando as pessoas se aproximam, amigos ou alguém interessado, já procura saber, né? Como é que ele cuida, como é que ele trata a mãe dele, como é que ele trata o pai dele, como é que ele é com os colegas dele, como é que ele é no trabalho. A gente tem que ir atrás para procurar saber, a gente tem que observar, porque Deus nos deu um cérebro e Deus nos deu 2 olhos, né? Pra gente ficar bem atento ao que tá acontecendo, pra gente não se deixar levar por sentimento do coração. Então, tá? Muito obrigado por tudo que vocês têm falado ali nas mensagens. Eu agradeço de coração, o carinho. Tô gostando demais, tá? E as pessoas que estão precisando de ajuda, se quiserem conversar comigo no particular, pode me seguir lá no Instagram, tá? Hoje eu vou deixar o meu Instagram ali, para que se alguém quiser me seguir lá e conversar comigo,
eu atendo vocês, tá? Se não for muita gente, tá? Porque eu não tenho condições de atender muita gente. Mas algumas pessoas eu posso atender, eu posso conversar com vocês, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe grandemente. Tenha uma semana abençoada, que essa semana seja repleta de alegria, de felicidade, de realizações, e que você consiga se libertar, você que está passando por uma situação de opressão, de tristeza, que você consiga se libertar, tá? Em nome de Jesus, que você consiga alcançar a paz, a saúde e a alegria plena. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.